Obrigado, pessoal. Eu não sou melhor que os outros palestrantes, que o Júnior e o Pedro, que eu trabalhei já com os dois, também são muito bons. E eu queria acrescentar que a minha palestra, apesar do título aqui, pode colocar no slide, que eu vou falar sobre Docker, microserviços, etc. Muitos de vocês podem estar pensando, mas eu não sei nada sobre isso, eu vou ficar totalmente perdido. Mas o intuito aqui é realmente apresentar esse conceito, como é que a gente pode aplicar na nossa realidade. E vocês podem pegar tudo. Eu que trabalho com Jenkins há muitos anos, que em 2009 já estava automatizando o build de Power Builder, em 2009. E hoje em dia a gente tem outras tecnologias que apoiam o nosso dia a dia. Então, vou passar uns conceitos sobre Docker. Vou tentar fazer um live coding aqui, mostrando uma coisa em produção mesmo, real, aqui na frente de vocês. Espero que dê certo. Também tomei uns choppzinhos ali antes. Podem aplicar tudo que o Júnior falou na palestra dele sobre DevOps, a cultura DevOps aplicada a esses conceitos. Eu acho que o Docker mesmo, que ele até citou durante a palestra dele, é um conceito muito bacana para aplicar na cultura. Então, vamos começar. Como o Matheus já falou, eu sou... A camiseta aqui tem um motivo, né? A camiseta da Tommy Tribe, da Apache, do Apache Tommy, que é um produto open source, comunidade open source. E hoje eu faço comunidade da comunidade Apache, apache.org. Então, lá tem uma gama enorme de projetos que muitos de vocês já usaram, que são totalmente free open source para usar. Então, eu sou lá committer de um projeto que está entrando agora, o Apache NetBeans. Então, o NetBeans vai ser doado à comunidade Apache. Então, estou lá como um dos incubadores do projeto. E também participo da comunidade do NetBeans Dream Team, que é a comunidade que apoia o NetBeans, faz palestras, enfim. E uma coisa que eu quero falar sobre o NetBeans, não é só Java, né? Ele é muito usado para programação PHP e agora Node.js. Então, a última versão do NetBeans, total suporte para Node e Docker. Eu não vou abrir o NetBeans aqui para vocês, mas ele tem essa gama aí de tecnologias que ele consegue trabalhar. HTML5, enfim. Estamos aí, meus contatos. Quem quiser depois enviar um e-mail ou Twitter, ou podem falar comigo depois. Então, vamos começar falando aqui de microserviço, só para fazer uma pincelada nesse termo. Então, não tem um conceito em comum sobre isso. Hoje em dia, a gente está acostumado, grande parte dos desenvolvedores acostumado de ter aquela aplicação clássica, né? Então, uma grande aplicação que gera um executável, um pacote, um OR, um Java e qualquer outra linguagem. Você faz o deploy nisso no servidor, numa máquina física, no seu data center, ou até na Amazon ou no Azure. E isso roda lá indefinitivamente. O que acontece é que, se você precisar aumentar o poder de processamento, aumentar a carga de usuários que estão em cima desse serviço, você começa a ter problemas. Imagine se a Netflix, tamanho que ela é, catálogo de produtos, serviços, fosse um programa, um pacote. Ou melhor, o Google fosse um pacote. Então, eles têm lá 10 mil, 20 mil desenvolvedores, então eles têm que quebrar isso em diversos serviços lógicos que, em conjunto, dão suporte a toda a plataforma que eles têm. Então, o Netflix é totalmente desenvolvido em cima de microserviços. Na verdade, ele, em conjunto com a própria Amazon, o Google, eles foram os precursores desse modelo de desenvolvimento, que, na verdade, pode ser descrito como um pequeno serviço autônomo e focado que faz uma só coisa. Exemplo, eu posso ter lá num serviço da Simples Dental a parte de busca, que faz a busca global de qualquer coisa. Então, essa parte de busca pode ser um serviço à parte, que tem uma equipe à parte, que tem um X-Designer, que tem um DBA. Inclusive, não precisa usar o Oracle. Vamos supor que o Oracle, o Anderson está lá, o cara do Oracle. Vamos supor que o Oracle está lá para suportar a parte de pagamento, a parte de cadastro, mas ele não precisa suportar a parte de busca. Correto? Então, para a busca, a gente utiliza um outro banco lá, um Elasticsearch da vida. Então, é isso que serve o microserviço. A gente consegue quebrar o serviço de diversas partes para que a melhor ferramenta seja usada no trabalho. Tem coisas boas e tem coisas ruins, certo? Vamos lá, citar algumas que eu coloquei aqui que eu sempre falo para o pessoal. É o tamanho ideal para o desenvolvedor, porque não demora muito tempo para compilar o projeto. Faz uma alteração e compila rápido, consegue testar rápido, faz o setup.
Ele não depende de tecnologia, então é totalmente agnóstico. Então pode ser Rails, Java, PHP, enfim, qualquer linguagem. Ele é amigo da cloud, então é muito interessante usar ele em conjunto com o cloud, que você pode subir várias instâncias pequenas ou fazer deploy de vários servidores. E ele é ágil, então a gente consegue ter uma agilidade muito maior do que ter um produto que demora 2 horas para compilar, gerar um executável, enfim. Só voltando aqui, mas tem as partes ruins também, tá? Então não vamos deixar de citar as partes ruins, que a gente tem que saber onde a gente está se metendo. Então uma delas é que é um sistema distribuído, então tem muitas partes móveis, tem problemas de rede, networking, tem problemas de transacionais, tem problemas com o teorema CAP, e é complexo. De certa forma, ele se torna complexo. E se você quiser fazer tudo isso manual, você vai ficar doido. Então tem que automatizar. Lembra a cultura DevOps? Se não automatizar isso, pode esquecer que você vai ter muita dor de cabeça. Então tudo tem que ser automático, você não tem que estressar. Fazer continuous delivery, tem que fazer um botão para publicar, ou continuous deployment, que ele publica automático. Então tem que ser dessa forma. Assim você consegue chegar nesse nível que a Netflix, por exemplo, chega. Não é difícil. As ferramentas estão todas aí, tecnologia a gente tem. Só o pessoal estudar mais e parar e fazer. Eu sei que empresas lá fora utilizam isso muito forte. Eu trabalho com empresas de fora. E aqui a gente ainda está chegando lá. Mas a gente tem capacidade intelectual e técnica para nós conseguirmos evoluir os nossos produtos, tá? E chegar no mundo inteiro. Então, eu quero fazer uma situação aqui, uma citação do Conway Slaw, que ele fala o seguinte: a citação lá de 1968 é relacionada a design em geral, não só a software, mas ele descreve aqui que uma organização tende a desenhar um sistema baseado em como a organização se comunica dentro dela mesma. Então, vamos imaginar que na nossa empresa temos o time de DBA, temos os especialistas em back-end e o especialista em front-end, UI, etc. Como é que o nosso produto vai ser? Vai ter um banco de dados separado, vai ter uma equipe, um silo, depois vai ter outro silo que são os back-end, como se fosse um grupinho de pessoas, né? Elas são os melhores, enfim. E lá temos a equipe do front-end, são os caras mais cool e tal. Assim é como grande parte do sistema são. Tem algumas vantagens e desvantagens, como eu falei, tem trade-offs que a gente tem que ver. Só que, quando a gente está indo para microserviços, então não é só mudar a forma de desenvolver, também é uma cultura. A cultura de se fazer equipes ágeis, que podem, claro, compartilhar recursos entre elas, compartilhar DBAs, UX designers, etc., mas equipes focadas em alguma parte do produto. Esses caras são especialistas naquela parte do produto, são os DevOps, eles que publicam aquela parte do produto. Se der problema em produção, eles que recebem o aviso e eles que têm que resolver. Então, não tem mais aquela história do TI, agora o TI que se vira aí para manter isso no ar. Não tem. Então, o responsável da equipe, com certeza, vai ter que manter o produto no ar. Então, só para vocês terem uma noção aqui que eu estou falando de microserviços, a gente pode aplicar ele, não precisa aplicar do conceito, fazer um serviço pequeno. Pode pegar o software que você tem hoje e dividir ele em algumas partes. Começar a ter equipes focadas em algumas partes e, claro, fazendo a integração entre elas. Então, a gente tem, para apoiar tudo isso, eu sei que é um conceito complicado, pode parecer complicado no início, mas temos o Docker. Chegou o Docker, o famoso Docker. Quem aqui você já ouviu falar sobre Docker como ferramenta? Beleza, é um trend, é uma coisa legal, cool, etc. Mas quem aqui já trabalhou com Docker? Legal, algumas pessoas trabalharam com Docker. Mesmo a gente trabalhando com Docker, a gente não explora tudo que ele tem de bom, tá? Ele tem muita coisa que muitas vezes não está explícita para a gente, que as pessoas não veem. Eu vou, talvez, tocar alguns pontos aqui que o pessoal vai entender melhor. Então, Docker, basicamente, é uma virtualização? Não. Tá? Docker ele atua no seguinte sentido. Ele é um container, então ele é uma implementação de container. Então, existem outras implementações, Docker é uma delas, que é uma tecnologia que veio do Linux, que o Linux tem uma tecnologia de isolamento entre processos, que consigo fazer o quê? Compartilhar o mesmo servidor
o mesmo sistema operacional para diversas aplicações isoladas. Vou mostrar isso na prática, como é que funciona. Mas no mundo tradicional, vamos supor aqui, eu tenho um servidor, um data center, sistema operacional, em cima eu tenho uma virtualização, VirtualBox, VMware, Zen, qualquer outra coisa. Aí eu preciso subir uma aplicação. Como o Júnior falou, eu tenho um serviço lá que são 30 servidores, um produto tem 30 servidores, 30 aplicações. A aplicação A tem que subir um sistema operacional, memória. O sistema de arquivos, imagina que 20 GB de espaço, e mais a aplicação. Eu preciso fazer essa aplicação receber mais acessos. Vamos replicar isso? Vamos. Qual o custo disso, né? Outra máquina, mais memória, mais HD, aplicação A rodando de novo. A aplicação B, mesma coisa, e a aplicação B rodando. Isso é um modelo VM, Virtual Machine, que a Amazon muito bem disponibiliza para a gente. O que agora a gente está usando para reduzir custo, reduzir tempo, ser mais ágil? Usar o mesmo servidor, usar o mesmo sistema operacional e usar um conceito de virtualização de containers. Se vocês perceberem na imagem ao lado, ele compartilha o sistema de arquivos, claro, de forma isolada, compartilha o poder de processamento, memória, etc., e apenas roda em cima as aplicações. Então, uma aplicação não enxerga a outra, e como se fosse um sistema separado. Isso é muito interessante. Uma característica que ela tem, o sistema de arquivos, ele reutiliza o mesmo, e ele funciona como um storage. Se você tem alguma alteração no sistema de arquivos, ele é como se fosse, além de um storage, como se fosse um SVN, um Git da vida, um versionamento. Ele só aplica a diferença entre os containers que estão visualizando aquele sistema de arquivos. Então, o Docker ele vem para coordenar toda essa parte aí de aplicações. Eu vou mostrar para você algumas características agora. Então, o que eu posso citar de característica do Docker? Tudo bem, aquilo ali é questão técnica. O que ele vai me trazer de benefício? Eficiência, selo aqui de energética, eficiência energética, vai ter menos servidor rodando, menos custo para a sua empresa. Portabilidade. Então, container aqui justamente é a referência que a gente tem dessa tecnologia. Eu posso pegar o container. Como é que funciona o container hoje? Eu pego ele, eu transfiro de qualquer porto do mundo e de forma unânime, todo mundo vai saber como transportar aquele container, todo mundo vai saber qual o tamanho, altura e tal, vai conseguir fazer o transporte e encaixar ele. E assim funciona o Docker. Então, a partir do momento que você faz o Docker, lá dentro do container, não pode ter um refrigerador, um carro, uma coisa frágil, não. Enfim, o container é responsável por garantir que aquilo lá vai se manter seguro no transporte. E com o Docker, como é que funciona? Dentro pode ter o Java, o Node, o Rails, qualquer outra coisa. E assim ele vai executar ali dentro e vai garantir que aquela velha história de funcionou na minha máquina e não funcionou em produção seja abolida. Então, basicamente, ele executa da mesma forma. Então, ele é eficiente, é portável, e a última característica é imutabilidade. Exatamente isso. É uma foto, é uma imagem. Então, eu posso replicar ela para 1000 servidores, vai executar da mesma forma. Claro, podem ter questão de configuração de infraestrutura e rede, pode, mas, na essência, a aplicação vai rodar da mesma forma. Isso é muito bacana. O mesmo software eu desenvolvo, mando para a máquina de teste, mando para homologação e mando para a produção. É a mesma aplicação. O mesmo container, na verdade, né? Ele só vai mudando de local. Certo? Como é que funciona o container? Basicamente, as implementações que a gente usa hoje são Linux. Então, como eu falei, é uma tecnologia do Linux. Só que o cliente, pode ser Windows, Linux e Mac. Então, o container roda no Linux, sobre uma máquina virtual ou alguma outra coisa, e o cliente pode ser Windows, Linux e Mac. Então, posso comandar uns containers lá no meu data center, da minha máquina. Tem essa conexão client-server. Mas isso está mudando muito. Isso está mudando muito a forma como as coisas, os servidores Linux estão sendo criados no mundo, tá? Porque até uma época atrás era muito focado em utilizar scripts de iniciar serviço, etc. Hoje em dia, os serviços do servidor que eu configurei, eu que sou dev, não sou de infra, eu fiz com Docker. Eu mando a máquina subir um monte de containerzinho que são os serviços.
Eu não tenho mais que preocupar se é CentOS, Debian, etc., para fazer meu serviço funcionar. Ele simplesmente vai funcionar. Só um adendo aqui, que o Windows, a partir do Windows Server 2016, implementou container no kernel do Windows. Então, o Windows 2016 em diante pode criar aplicações nativas em container. Eu acho que é bastante interessante. Isso, no futuro, vai fazer que aqueles problemas que a gente tem com o Windows, de passa arquivo de programa, sei lá mais como é que funciona isso, o usuário tem que configurar uma série de coisas para ter a aplicação rodando, você vai mandar um container e a aplicação vai estar funcionando no Windows do cliente. A partir do Windows Server 2016, quer dizer que a próxima release do Windows, ou até no Windows 10, isso venha a ser incorporado, certo? Então, acho que é muito interessante. No Linux, inclusive, suporta interfaces gráficas. Então, eu não vou instalar o NetBeans porque eu não quero encher de porcaria meu computador. Beleza? Pego o Docker do NetBeans e roda ele. Ele vai abrir, inclusive, a interface gráfica. Se eu não quero mais, eu elimino o Docker e acabou. Não fica nem um vestígio daquela aplicação na minha máquina. Isso é muito interessante, questão de segurança, questão de confiabilidade, né? Mas imagine agora no cenário, realmente o Google, que foi o cara que implementou a primeira vez os orquestradores. Imagine que o Google utiliza container já faz uns 10 anos, por baixo. Então, eles usam containers há muito tempo. Eles têm lá 1 milhão de containers rodando? Tem 1 milhão de containers rodando. Como é que eu vou organizar isso? Então, é como se no Porto eu tenho aquelas máquinas enormes automatizadoras, eu tenho que ter ferramentas aí que são os orquestradores, que vão empilhar as caixinhas da maneira correta, distribuir a carga, enfim. Então, para isso, a gente tem algumas ferramentas. Tá? Então, Docker individual é legal. Desenvolvimento, beleza. Agora, em produção, o sistema mais complexo, com 20, 30 containers, já começa a complicar um pouco. Vamos lá, as soluções mais populares que a gente tem. Posso citar aqui. Tem a própria Amazon, tem um serviço que eu vou falar e vou mostrar para vocês, que é o Amazon ECS, Container Service. Tem o Docker Swarm. Na última versão do Docker, ele foi incorporado, então, se você instalar o Docker, já vem com esse produto. O Kubernetes, que é do Google que patrocinou e até hoje patrocina o projeto, que é bem maduro esse projeto. E tem o Apache Mesos, que é outro projeto bem interessante. E os 4 são muito similares em funcionalidade, da forma... São bem maduros. Aqui só alguns exemplos básicos. O Docker Swarm, a arquitetura dele basicamente tem um servidor e tem as máquinas escravas, ele distribui a carga entre as máquinas. O Kubernetes é um pouco mais complicadinho, então por isso que ele é mais maduro, mas mais complicado de mexer. E eu vou mostrar para vocês da Amazon ECS, que já vai estar pronto, a gente só usa. A gente paga para a Amazon para isso, né? E aqui é outro o sistema Apache Mesos, que daí tem uma outra infraestrutura um pouco diferente. Basicamente, o que eles fazem? Você manda um job, um serviço, executar, ele tem um cluster, várias máquinas prontas para receber. Aí ele pega o container e joga em uma delas. Você sabe para qual ele vai jogar? Não. Provavelmente você não sabe. Mas ele vai jogar, e isso vai rodar, vai ser disponibilizado na porta que você definir, e simplesmente vai funcionar. Então, viram como é que é eficiente isso? Eu tenho 9 máquinas, cada uma pode rodar N containers. Eu não preciso criar uma máquina para cada serviço. E se eu quiser replicar o serviço múltiplas vezes, como é o caso do Node, quem trabalha com Node sabe que às vezes eu tenho que subir vários nodes, várias instâncias, eu posso pegar a mesma máquina e subir várias instâncias. Tá? Agora chegou a parte importante. Por que Docker? Claro que tudo tem que ter o fim financeiro. Como é que eu vou convencer aqui os donos de empresa a usar o Docker? Né? Sem a parte financeira, é impossível. O desenvolvedor vai chegar, Docker, legal. O dono da empresa, daí o Docker. Mais um trending. Não estamos falando mais de um trending. Estamos falando de ferramentas que têm total apoio de todas as maiores empresas do mundo. A IBM, para começo de conversa, a IBM lançou o serviço dela, o Bluemix, só em cima do Docker. Certo? E as empresas que eu atuo, eles têm uma conta milionária na Amazon. Estão apostando no Docker para quê? Reduzir custos. Primeiro característica que eu vou citar aqui é o downsizing.
Não é demitir pessoas, tá? Mas é cortar custos. Vamos lá. Primeira coisa, se eu tenho 30 instâncias, eu quero reduzir elas, eu vou usar Docker de uma maneira bem inteligente que eu vou mostrar para vocês. Além disso, eu posso compartilhar recursos. Então, eu tenho o mesmo CPU e memória, eu não preciso usar essa máquina só para banco de dados, só para DB. Posso usar para DB, para aplicação, para alguma outra coisa. É assim que eu vou compartilhar. Eu chamo de Uber Docker Instance. São instâncias grandes. Eu posso contratar uma instância enorme com, sei lá, 64 processadores, 256 GB de RAM e usar para um monte de coisa. Ao mesmo tempo. Aqui é um exemplo clássico. Claro que quanto maior a tua conta, mais você vai conseguir reduzir. Mas eu fiz uma simulaçãozinha aqui de um caso real de uso do Docker, tá? Com uma das ferramentas que eu boto em produção. Então, no cenário atual, tem 10 máquinas com 2 core e 8 GB de RAM, que dá um total de $864 por mês de conta. Aquelas 10 máquinas, no total dariam 20 cores e 80 GB de RAM, certo? A opção A com Docker, eu posso contratar apenas uma máquina, que tem quase o dobro, quase o mesmo poder daquelas 10, 16 cores e 64 GB de RAM, por $689. Então, eu reduzo 20% aí de custo. Mas como é que eu vou fazer isso com uma máquina só, rodar tudo que rodava lá? Lembrem que ele otimiza, ele compartilha CPU, memória. Acho que nem precisaria de uma máquina tão poderosa assim para rodar as mesmas coisas. Quase certeza. Tenho tanta quase certeza que eu fiz a opção B. A opção B é o seguinte. Eu tenho uma máquina com metade do poder que eu sugeri na opção A. Essa aqui é a opção conservadora, né? Cara, conservador. Tá tudo, tem que ter isso aqui, porque senão não vai funcionar. Aqui é o cara mais arrojado, opção B. Arrojado vai ter mais lucro, né? Porque o investimento mais arrojado, mais risco, vai ter mais lucro. Então, opção B, você tem uma Docker, uma instância com metade, que custa $345, e mais uma Spot Instance. Spot Instance é um tipo de instância da Amazon que ele custa quase nada. Custa muito barato mesmo. Você pode ver aqui, 8 cores, 32 GB de RAM, $37 por mês. Certo? Para que ela serve? Para rodar coisas temporais e simplesmente a Amazon vai lá e elimina essa máquina quando eles bem entenderem. Como é que isso funciona na prática? Você só pode colocar coisas nessa máquina que você tem certeza que você pode recuperar depois os dados. O Docker é um exemplo. É imutável, é um container. Está rodando a máquina explodiu. Aquele orquestrador vai mandar rodar em outra máquina. Simples assim. Tudo vai continuar funcionando. E só é possível, por quê? Porque você tem um container, um ambiente de execução que é totalmente isolado. Então, o Spot Instance consegue reduzir casos reais até 55%. Por exemplo, todas as máquinas usadas para desenvolvimento e teste na empresa que eu trabalho são Spot Instance, nenhuma instância on-demand. Então, aqui é uma redução de $482, 55%. Certo? Que é uma simulação, um modelo, depende de como a sua aplicação funciona, mas garanto que dá para otimizar. Certo? Além disso, tem a parte financeira, mas tem a parte operacional também, produtividade, que também impacta financeiro. Vamos falar aqui de onboarding time. Quando alguém entra na sua empresa, configurar todo o ambiente de isolamento, aquela coisa toda, mandar rodar todos os sisteminhas que tem que rodar, fazer o teste disso, muito difícil. E quanto maior a empresa, mais fica demorado. Pode ter certeza, empresas menores até conseguem fazer esse timing pequeno. Quando trabalha em empresa grande, tem conversa com fulano, conversa com ciclano, com beltrano, até fazer a coisa funcionar. Tá? O onboarding time é muito importante, coloca o cara para produzir mesmo, assim que ele entrar na tua empresa, desde que ele tenha algum conhecimento básico de Docker, que pode ser um curso aí de 2, 3 dias, ele aprender como é que funciona a coisa. Se ele já tiver experiência prévia de Docker, melhor ainda. Desenvolvimento muito mais prático, né? Uso lá no Jenkins um plugin para o Docker, que ele compila com Docker, ele testa dentro do Docker e faz o deploy usando o Docker. Então, não precisa mais configurar nem a ferramenta, nem a parte de compilação, não precisa instalar. Ele simplesmente utiliza o container para isso, de forma isolada.
Debug também é interessante. Vamos supor que eu quero simular alguma coisa que está acontecendo em produção. Eu posso subir isso no meu ambiente local em teste, porque as mesmas instâncias, imagens que a gente tem em produção, eu posso mandar executar local. Isso é muito interessante. Vamos supor que o cliente vem assim, a versão XYZ está dando problema. E agora? Tem que baixar essa versão XYZ, instalar tudo de novo, apagar a versão atual. Eu não preciso mais disso. Eu posso aproveitar as imagens que elas são versionadas e simplesmente mandar rodar a versão XYZ. Então, a parte de produtividade tem um ganho muito grande. Frasinha do Torvalds, né? Topic ships from the code. Vou falar aqui, vou mostrar, na verdade, um exemplo básico de Docker numa aplicação Node. Pode. Não tenho o Madonna aqui, eu vou ter que fazer o suporte Madonna. Então, o que eu vou mostrar basicamente é o seguinte. Uma aplicação simples em Node, porque realmente é muito simples, só para subir um servidor na porta 80, mostrar o que está rodando, encapsular isso num Docker e mandar subir 50 vezes na Amazon. E mandar isso auto-escalar em 4 servidores diferentes e tudo tem que funcionar. Em 5 minutos. Ao vivo. Tá, o seguinte. Eu tenho um repositório aqui que eu já criei no meu GitHub, Criciúma Dev, e ele contém um código-fonte da aplicação e tal. Que, na verdade, é só um JS, que eu já deixei pronto. É o seguinte. O que essa aplicação Node faz? Basicamente, ela sobe na porta 80 e responde: olá, Criciúma Dev, o meu host name, meu ID, meu host é tal. Por que eu fiz isso? Porque eu vou ter 50 instâncias. Como é que eu vou saber que instância que eu estou acessando? Eu fiz apenas um print aqui para mostrar para vocês. Então, vamos supor que eu tinha uma aplicação lá existente, lá no meu Node, já tenho isso na minha casa, na minha empresa, agora eu quero colocar no Docker. Eu crio um arquivo chamado Dockerfile. Dockerfile, esse é o nome do arquivo. Nesse arquivo, ele trabalha com herança. Essa sintaxe do Docker trabalha com herança, eu posso estender indefinitivamente as imagens. For um Java, ele estende já uma JVM instalada. For um Java 8, o Java 8 já vai ter instalado. For um Ubuntu, etc. Aqui eu vou botar from Node, versão 5. Então, vai estender a imagem do Node, versão 5, instaladinho. O que eu preciso fazer aqui? Copiar os arquivos para essa máquina, dando um copy, package.json, rodando npm install, quem conhece Node sabe rodar npm install, copia o conteúdo aqui, que na verdade é só SJS, mando expor a porta 80 no servidor e rodo o comando que eu quero rodar, npm start, para iniciar os servidores, certo? Aí eu fiz 3 scripts, estão lá no repositório do GitHub, que são o build, Docker build, aí eu dou um nome, um tag, -t, o tag, Criciúma Dev. Depois eu vou iniciar esse serviço, para ver como é que está funcionando, e depois eu vou publicar ele. Vamos rodar rapidinho aqui, então. Consegue ver a tela? Sim. Vamos lá. Se eu rodar um build, ele já... O Docker compila muito rápido as coisas. Tá? Ele guarda cache em todos os layers da tua aplicação. Vamos supor que eu vou fazer uma alteração, então. Aqui no index, hello, terceiro, Criciúma Dev. Já vou mandar buildar. Buildou. Vou mandar iniciar, dar um start, que é o script que eu fiz, que dá um Docker run. Tá subindo a porta 80. Então, se eu ir na porta 8080, desculpa, porque só root, usuário root sobe na porta 80. 8080. Hello, terceiro Criciúma Dev, my hostname is... o Docker, como ele é um container, pode subir milhares de vezes, o hostname eu posso tanto informar fixo, ou ele gera um aleatório, um número, um hexadecimal aqui. Então, aqui no caso, ele gerou esse hostname que é imutável. É desse container. Se eu parar o container e subir outro, é outro hostname. Está rodando local, certo? Agora eu quero publicar em produção. Mas antes disso, vamos acessar o console da Amazon. Então, aqui eu tenho minha conta da Amazon zeradinha. Só botei o cartão de crédito. Vamos gastar um pouquinho aqui. Essa internet, esse painel aqui é bem lento. Então, não tem nada na máquina. Não tem instância, não tem nada.
Tá, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou acessar o serviço chamado Container Service, na Virgínia, estava em São Paulo, é mais barato que São Paulo é o dobro do preço. Quase. Vamos lá, uma coisa que eu deixei criada, é um repositório, é onde eu vou mandar a minha imagem Docker. Por que eu deixei criado? Porque tem que fazer um upload, né? Não quero contar com a sorte. Então, eu criei uma imagem chamada CrismaDev, bem simples, criei repositório, só boto o nome. A partir do momento que eu tenho esse repositório criado, vou mostrar aqui para vocês, CrismaDev, a Amazon é bem legalzinha e eu acho a parte de user experience até interessante, tem alguns probleminhas, mas eles te dão os comandos que tu tem que executar para subir essa imagem. Então, primeiro eu tenho que fazer o login, depois fazer o build, eu já fiz, depois fazer uma tag, taguear a imagem, e depois dar um push, parecido com Git, né? Similar. Mas eu fiz o comando aqui, um script chamado publish, que eu boto, se vocês baixarem isso em casa, aí coloquem o ID da conta de vocês e o nome do repositório de vocês, que eu deixei fixo. Então, vou fazer o login, vou taguear e vou fazer o push. Então, vou executar o publish. Com aquela mudancinha que eu fiz ali, botei no código. O publish também é interessante. Vamos supor o seguinte, que só teve uma mudança em um arquivo do teu sistema, ele também já manda a diferença. Não precisa mandar um WAR, um FTP lá do arquivo inteiro do projeto. Ele vê que já existe aquele layer, como eu falei, por camadas, ele está mandando aqui 87 KB. Então, todos os outros layers já existiam. Tá, enquanto vai fazendo push aqui, está acabando já. O que eu quero fazer aqui? Usar um recurso de subir instâncias on-demand da Amazon, que é o auto-scaling, que o Junior comentou antes. Certo, Junior? Que é bem tranquilo, de que eu posso subir uma máquina e dizer se o CPU dela estiver acima de 50% sobre outra e assim por diante, para suportar os meus serviços. Eu vou subir aqui de forma bem simples, não tenho nada configurado, auto-scaling group, vou criar um. Tudo via interface, tá? Tudo isso aqui que eu estou fazendo. Eu sugiro fazer um script que o Junior ensinou. Quer dizer, você vai... Peraí que ele cansou o braço. fazer um script em CloudFormation, um Puppet, alguma outra coisa que automatize essa parte... que automatize essa parte de criação dos ambientes. Mas eu vou mostrar aqui que também para um dev que não tem conhecimento infra nenhum, vou mostrar que eu não vou acessar nenhum SSH, não vou acessar nenhuma máquina. Eu simplesmente vou criar o serviço e mandar rodar. Isso é o DevOps de verdade. Então, vamos lá, criar um auto-scaling group, new, next, bastante next aqui. Eu vou escolher uma imagem já da Amazon, que é uma imagem da ECS, Amazon ECS Optimized Amazon Linux MI. Vou selecionar essa imagem, que ela já tem o Docker instalado. É só isso, para não ter que entrar na máquina e instalar o Docker, porque o Docker já está instalado nessa imagem. Você pode selecionar uma instância small, um CPU e 2 GB. O nome aqui eu vou botar CrismaDev. Next, storage nem vou mexer. Segurança, eu vou deixar tráfego totalmente aberto, né? Todas as portas podem hackear a máquina à vontade. Não é recomendável, tá? Demonstração, já vou destruir a máquina aqui depois. Não faço isso em casa. Vou escolher um par de chaves aqui, pronto. Agora eu vou criar o auto-scaling group. Vou dar um nome para o auto-scaling group. Eu vou começar com 4 instâncias já. Não, duas. Subnet. Aqui é onde ele vai rodar na parte que ele vai distribuir, dentre os servidores da Amazon, as zonas que ele vai distribuir. A Amazon é um data center gigante, você pode distribuir em vários sub-data centers, vamos dizer assim. Zonas de availabilidade. Então, vou botar nas 4. Next. Review. Next. Beleza. Criei o scaling group. A partir desse momento, eu espero que ele crie 2 máquinas para nós. Tá? Vamos lá. Eu tenho 0 instâncias, eu quero 2. O mínimo é 2, o máximo é 2. Vamos alterar isso aqui um pouquinho, né? Enquanto isso, o push lá já fez. É só da next. Vamos colocar o máximo 5 aqui.
Eu vou ter no cartão da empresa, não dá nada. Não da minha empresa. Só teste aqui. Vamos lá, eu vou subir essas duas instâncias. O próximo passo que eu vou fazer... eu não preciso configurar um Apache, um Nginx ou qualquer outro servidor para fazer o load balancer. A Amazon me dá um serviço que é o Elastic Load Balancer. Então, eu vou criar um Elastic Load Balancer para distribuir a carga entre todas as máquinas. Não preciso configurar configurar o Apache na mão, enfim. Então, vou criar um Load Balancer. O ideal é que a gente tenha scripts para fazer isso, tá? Porque essa interface next, uma vez vai, depois você enjoa. Então, eu vou escolher aqui um Application Load Balancer. O nome aqui, Criciúma Dev. Porta 80, né? Escolher todos os availability zones que eu escolhi previamente lá para as máquinas. Next. Target Group. Eu vou escolher agora como ele vai enxergar as máquinas que eu tenho. Então, vou escolher, vou dar um nome aqui para o Target Group, HTTP, porta 80, barra, que é onde ele vai enxergar minhas máquinas, vão subir na porta 80. Finish. Next. Não, finish ainda. Finish. Ufa. Tá, eu criei agora as instâncias. Então, a parte que eu não tenho mais que esperar o meu TI fazer um orçamento, mandar lá para fazer o orçamento, comprar a máquina, esperar na alfândega liberar as máquinas, que é assim que funciona, porque as máquinas vêm tudo de fora. No mínimo, 6 meses comprar um servidor novo. Já estou subindo 2 servidores aqui. O Load Balancer me deu um endereço aqui, copiar esse endereço e vou rodar. Não vai funcionar porque ele ainda não subiu, né? Agora eu vou lá criar é ao vivo, né? Vou criar o Container Service, agora eu vou criar o cluster Docker, que é o orquestrador dos Docker, para mandar o meu Docker rodar. Eu criei um cluster, eu tinha criado o default aqui, esqueci de tirar. Crio o cluster com o nome default, só dou um nome para o cluster, não tem que fazer nada mais. Default, o nome do cluster. Ele já registrou aquelas 2 instâncias que eu mandei subir, certo? Porque já tem o Docker instalado. Então, se eu entrar no cluster, está aqui as instâncias 2. Então, essas 2 instâncias estão prontas para receber a minha imagem. Agora eu venho aqui em Task Definition, crio uma tarefa, um job. Eu criar um job, o nome dele, Criciúma Dev, só esse nome eu estou usando. Vou adicionar um container, o nome tem Criciúma Dev, uma imagem, eu tenho que botar, lembra aquele tag que eu usei na hora que eu fiz o push? O mesmo nome, vou copiar aqui o tag, copiei. Eu digo quanto de memória RAM eu devo reservar para essa instância, porque apesar de eu poder compartilhar a máquina com vários containers, eu tenho que reservar pelo menos um tanto de memória para que a máquina não fique sobrecarregada. Eu vou dizer que cada container reserva 128 de memória na porta 80. Beleza. Great. Eu criei essa tarefa. A partir da tarefa criada, eu vou criar um serviço. No cluster default, eu vou dar o nome também, Criciúma Dev, e vou dizer que eu quero subir 50. Configurar o Elastic Load Balancer. Eu já tenho aqui o Elastic Load Balancer, eu simplesmente preciso informar aqui, add, selecionar o que eu já tinha configurado lá antes, save, e criar. Agora eu só preciso esperar, e torcer que dá certo. Vai subir 50 instâncias do Docker daquela aplicação em 2 máquinas diferentes, mas 2 máquinas não vai ser suficiente, eu vou mandar subir mais depois. Eu tenho que contar com a boa vontade da Amazon, porque tem uns macaquinhos lá atrás trabalhando para fazer o negócio. Eu estou aqui só clicando em Next. Uns indianos, né? É os indianos, não é macaco indiano. Não, não. As piadinhas. Vamos lá. Então é o seguinte, eu tenho um cluster aqui rodando, eu tenho 30 tarefas pendentes, de 50. E eu tenho aqui o meu Elastic Load Balancer, que está... não está rolando ainda. Deu erro. Está subindo, está subindo. Não sei o que ele usa aqui por trás, né? Mas, enfim. Esperar essas imagens subir demora
uns 2 minutos. Será que faltou? Cara, diz aqui que está rodando. Pode ser. Mas essas problemas de porta aí é complicado. Vamos lá voltar ver o status do meu load balancer, ver se ele está funcionando. O load balancer está ativo. Estou indo meio rápido aqui, mas é para mostrar o que ele tem de recurso. Tem todas essas partes de documentação. A Amazon é bem, apesar de ser em inglês, é bem confiável. Tem bastante tutoriais e tal, explicando como é que faz. Está aqui. Não sei, demora mesmo. Não foi. Perdeu dinheiro, né? Ao vivo. Eu quis pegar uma conta em branco para justamente fazer os passos ali que a gente tem, tudo que a gente tem que fazer para deixar rodando, sem ter que acessar uma máquina fisicamente, enfim. Ó, não está mostrando nem o cluster aqui agora. Vamos contar que está rodando, tá? Simplesmente aqui está rodando, mas o load balancer não está jogando para as máquinas corretas. Apenas isso. Só não está funcionando. A máquina funcionou. Detalhe. Gostaria de deixar embaixo. De balancer. Ele está ativo aqui, tá? É só Ô, pessoal, eu não tive que fazer nada, é só a Amazon me sacaneando, porque eles demoram para subir as coisas. Ele estava assistindo por cima dela. Eles estavam assistindo por cima dela, pode ser. Então, eu tenho aqui 50 tarefas rodando, na verdade não 50, porque eu tenho 30 pendentes ainda, mas a cada vez que eu dou F5 aqui, ele vai balancear a carga para um dos containers rodando, certo? Que é o hostname, que é o nome do container que está rodando a carga. E a Amazon, a parte interessante é que, além desses produtos já todos integrados, tem monitoramento também. Você habilita o monitoramento, você tem monitoramento de cada instância, tem os logs também, todos os logs que a máquina gera de forma integrada. Então, é isso, o pessoal está rodando. Não sei se alguém quer ver uma coisa a mais, perguntas agora. Eu só vou voltar aqui para o slide. Vou assumir aqui. A demonstração era essa, eu queria mostrar para vocês como que um dev, sem acessar um SSH, sem conhecer Linux, coloca um container Docker rodando na Amazon de forma autoescalável. Tem muitos desafios aqui para rodar em produção, a gente pode ter que usar um mecanismo de Service Registry and Discover, com Consul, Zookeeper, ou a parte de networking também pode se tornar mais complexa, mas a gente está falando de centenas de containers que a gente tem que tomar algumas outras precauções. Obrigado, pessoal. É isso. Os slides são disponíveis nesse endereço e o código-fonte também. Obrigado. Alguém tem alguma dúvida? 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 Por favor. Alguém que não ficou surdo? Tem uma dúvida? Pode deixar um... Ali tu falou que, por exemplo, tu falou em máquina virtual, é um ambiente virtualizado, né? E o Docker. Qual seria, por exemplo, a diferença de consumo rodando um Docker ou uma VM, por exemplo? Qual seria a vantagem de consumo de máquina e tudo o que envolve, né? Primeiramente é memória, que para subir uma máquina virtual ela tem que subir um kernel isolado, tem que ter um storage, uma parte de disco também isolada, apesar de storage resolver esse problema,
e CPU também, uma parte de CPU específica para rodar o kernel. No Docker, o kernel, o meu kernel que está rodando no host, é o mesmo que está rodando nos containers. O kernel é o mesmo, ele compartilha todo o recurso de memória. E o Linux tem uma coisa muito interessante, que ele consegue compartilhar a memória entre processos. Então, inclusive, ele otimiza vários containers usar o mesmo endereçamento de memória, dependendo do tipo de serviço que está usando. Se você rodar um top lá no Linux, ele mostra todos os processos, inclusive dentro do Docker. O que o Docker faz é isolar esses processos em partes que um não enxerga o outro. Mas ele reaproveita toda a máquina. Então, é o mesmo overhead que você tem se você rodasse com VM e sem VM. Então, o Docker é como se tivesse sem VM, porque é nativo, apenas ele isola os processos. Essa é a overhead que você tem com máquina virtual. Mais alguém? Alguma outra pergunta? Não? Então, fechou. Obrigado.